Amém, queridos? Pode se sentar. A graça e a paz de Jesus, família. Amém. Estamos aqui no início de uma nova série de reflexões aqui na igreja. Uma série que está falando desde ontem com o pastor Tom, graça, a liberdade de ser parecido, a graça de ser como Jesus. A gente vive um momento que acho que é um momento que eu mais escuto sobre isso, na verdade, a pregação sobre a graça de Deus. Se você abrir qualquer mensageiro no YouTube, você vai ver que a probabilidade, ele está falando sobre a graça, é muito grande. É muito grande. E aí você tem várias pessoas que falam sobre graça, que têm um pensamento a respeito de graça, e que a gente fica se perguntando, mas será que a gente está indo no caminho certo? Porque há toda forma de graça. Mas será que existe toda forma de graça? Por isso que a gente se incomoda muito com isso, porque essa igreja, ela entende que ela precisa ser bíblica acima de qualquer coisa. A nossa palavra vem da Bíblia, não vem da nossa cabeça, nunca veio da nossa cabeça. Por isso que a gente olha hoje e vai olhar esse mês e o mês de julho para o livro de Gálatas. Nós vamos lê-lo do início ao fim. O meu desafio para você é acompanhar as nossas reflexões aos sábados e domingos. Puxa, pastor, eu não consigo ver aos sábados. Entra no nosso canal no YouTube, dá uma olhada lá, você que... Essa mensagem ela vai também para o YouTube daqui a pouco. Se você conhece alguém, manda essa mensagem, para você ter todo o nosso caminho de reflexões sobre o livro de Gálatas. E o livro de Gálatas ele é muito, mas muito especial. Eu estava dando uma olhada em algumas coisas e eu vi que no mercado de coisas erradas, a falsificação, ele é o primeiro lugar. Está acima do comércio de drogas, está acima do comércio com, como que é o nome? Das pessoas... Oi? Está muito mais na frente do tráfico humano. Está muito mais na frente de comércio ilegal de madeira, de comércio ilegal de animais. Ele é o primeiro. Ele movimenta algo em torno de 1,9 bilhão de dólares. É uma coisa muito alta que ele movimenta. O mercado de falsificação, ele movimenta porque ele tem se aperfeiçoado. Hoje muitas de nós temos coisas falsificadas e não sabemos. Você sabia disso? Você vai lá, você pega um produto de alguns dessas empresas chinesas que vêm para o Brasil, você fala, olha, comprei um negocinho e paguei um preço que é imposto, né? O detalhe é que esse negocinho no Brasil custa R$ 1.500, você pagou 60. De verdade, não existe R$ 1.440 de impostos no produto. Então tem alguma coisa errada nesse negócio. Então, mas chegou. Aí você pega o produto, todo felizão, você vai abrir o pacote, a caixa tem a logomarca que você quer, vem com espuminha, vem com subdivisão, vem com o manual de instruções, e quando você vai ver, não funciona. Eu sei disso porque eu fiz isso, eu caí numa dessas. Eu tenho um fone, meu fone que eu uso, né, para o meu computador, ele quebrou. E aí eu falei, vou comprar um fone, né? Aí eu comprei 2 fones. Fui na loja, comprei um, paguei o preço que tem que se pago mesmo, com fio, né? Falei, mas eu quero um sem fio. E foi ver o sem fio, e é os R$ 1.400. Eu falei, não, né? Sou pastor, não tenho esse dinheiro para comprar isso não, né? E aí eu fui ver numa dessas lojas importadores da China, e o valor era menos que R$ 100. Eu falei, nossa, que negocião. E aí, eu pedi o produto, ele veio, né, evidentemente, eu abri, bonitinha a caixa. Tirei, olhei, logomarcas, manuais. E aí, o Alegre aqui baixou um aplicativo no celular, que é da loja, fala, ele emparelha, ele vai fazer toda a regulagem, né, do fone. E eu vi que ele não emparelhava, eu falei, eu também baixei o aplicativo errado. Vou ver um vídeo na internet. E o vídeo na internet falou assim, olha meu amigo, você que comprou, parecia que ele está falando comigo, né? Esse fone aqui, ele não existe. Falei, como não? Estou com ele na mão? Não, a empresa não lançou essa marca. A marca mesmo é tal fone, que custa R$ 1.400. Eu falei, como assim?
Tem coisas que você tem que perceber. E ele foi falando, eu falei, o meu tem isso, o meu tem isso. Eu falei, comprei um produto falso, gente. É verdade, eu comprei um produto falso. Eu, desse 1,9 bilhão, um pouquinho menos que R$100, fui eu que dei esse dinheiro. Mas olha, o danado funciona como se fosse da marca. É impressionante, impressionante. Evidentemente que eu estou usando ele porque eu preciso do fone, né? Mas eu tenho a impressão que eu vou usar ele por pouco tempo, porque a bateria já não é mais a mesma, né? Isso é porque eu usei ele 2 vezes, e a bateria já não é mais a mesma. Enfim, acontece. Por que eu estou falando isso? Porque no mercado de falsificação tem muita coisa. E não é só o fone sem fio que eu comprei. Não é só o tênis que antigamente era o que falsificava. A gente tem coisas falsificadas que a gente jamais imagina, dentre as quais o Evangelho. Existe um Evangelho que é falsificado e que está sendo ofertado para as pessoas. Um Evangelho que parece com o Evangelho, que tem o jeito do Evangelho, que tem o gostinho do Evangelho, mas que não é Evangelho. Ele é outra coisa. O apóstolo Paulo, ele é mais, assim, vamos dizer assim, duro. Ele fala, isso aqui é uma enrolação, coisa que não é Evangelho, é maldição, para ser mais exato com a palavra que ele diz. Por isso que eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 1, e deixa ela aberta, por favor. E hoje a gente vai falar da graça e o Evangelho. A gente precisa entender o que é a graça, de acordo com a verdade de Paulo, e o que não é graça, ou melhor, o que não é Evangelho, segundo o que Paulo fala. Para isso, eu vou começar a ler um texto que o pastor Tom ele leu ontem. E eu vou ler a partir do versículo 3 e você acompanha comigo até o versículo 10, tá bem? Gálatas, capítulo 1, do 3 ao 10. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. E algumas Bíblias está anátema, que é a mesma palavra, tá bem? Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo, ele está num momento que ele está escrevendo uma carta para a igreja que está na região da Galácia. Galácia não é uma cidade, é uma região, fica na Ásia, fica ali hoje onde é a Turquia. Tem várias igrejas na Galácia, e uma delas que a gente já ouviu falar algumas vezes é a igreja de Antioquia, que é uma das sedes dos cristãos, logo no início da primeira dispersão. Paulo passa por essa região algumas vezes, inclusive na segunda viagem dele missionária. Algumas Bíblias têm mapa, algumas Bíblias acho que deu João Ferreira de Almeida, vai ter um mapinha atrás com as 3 viagens de Paulo, e uma delas é essa viagem. Ele passa por essa cidade, ele é a pessoa que anuncia o evangelho também ali, não é só ele. Barnabé é a outra pessoa que vai anunciar o evangelho na Galácia. E mais especificamente na Antioquia, mas tem outras cidades ali. É mais de 5 cidades que tem igreja ali. Então, ele está falando com esse povo, está dando uma explicação para esse povo, e como nós ouvimos ontem, Paulo está fazendo uma defesa do apostolado dele. Havia um questionamento muito grande, se Paulo tinha sido mesmo chamado para ser apóstolo. Como nós ouvimos ontem, é o livro, é a carta de Paulo, que é a segunda que ele mais defende. A primeira é só 2 Coríntios, que ele é muito incisivo na defesa do apostolado. Gálatas, ele fala, olha, eu sou apóstolo. E aí ele começa a falar uma coisa que tem preocupado ele bastante. Por quê? Porque um grupo de judeus cristãos, eles tinham saído de Jerusalém e tinham se espalhado. E aqui um grupo de judaístas bastante radicais haviam chegado nessas igrejas.
E eles começaram a misturar todas as coisas. Eles começaram a falar assim, olha, ok, Cristo morreu na cruz pelos pecados, mas vocês também têm que seguir toda a lei mosaica, a circuncisão, como nós ouvimos ontem aqui. Festas judaicas, aí tem uma lista de festas judaicas. Tem que fazer observação de algumas leis, muitas e muitas leis. Então, a cruz de Cristo, ela não é suficiente para te salvar. A salvação é um combo de cruz mais obediência de todas essas leis. Paulo, ele está falando o seguinte, olha, tem o pessoal falando uma coisa, que é justamente isso, e isso é problemático. E Paulo, ele começa a falar aqui o seguinte, não há outro evangelho que eu falei para vocês. Bom, se a gente olhar o texto com cuidado, e não foi à toa que eu comecei no versículo 3, Paulo, ele vai falar o que é graça, o que é a salvação. E olha no capítulo 3, que está falando o que é o evangelho, na verdade. Versículo 3, perdão, capítulo 1, versículo 3. Ele fala assim, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de Deus, do nosso Deus e Pai. O que ele está explicando? Olha, é o seguinte, para vocês, a graça, paz e graça, que vem da onde? Vem de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele fez? Ele se entrega a si mesmo. Por quê? Pelos nossos pecados. Para que ele faz isso? Para nos resgatar dessa era, desse momento, desse contexto perverso que a gente vive. Isso é o evangelho. Paulo começa falando, evangelho é isso. Evangelho, a salvação vem pelo sacrifício de Cristo na cruz. É isso, ponto final. Só que tem um problema. E aí ele começa aqui o versículo 6. Está havendo aqui uma subversão, uma corrupção da graça. E ali no versículo 6 ele fala assim, olha, eu estou admirado, eu admiro que vocês estejam abandonando rapidamente aquele que vos chamou. Paulo de fato está admirado, porque essas pessoas estão abandonando o evangelho de um jeito muito fácil, está muito tranquilo, está sossegado. A facilidade com que eles estão abandonando chama a atenção de Paulo, e ele deixa isso muito claro, olha, eu estou admirado porque vocês estão abandonando o evangelho muito rápido. Está rápido esse negócio, está sendo agora, está sendo nesse momento. A temporalidade não está no futuro, olha, porque vocês podem abandonar. Não, vocês estão abandonando e é rápido, é agora. Essa carta aqui, há alguns comentaristas que falam, eu acredito nesse comentarista, eu sou desse time, quem sou eu, né? Pequeno teólogo que eu sou, mas, enfim, eu acredito que também é escrita logo depois da segunda, por alguns indícios da carta, logo depois da segunda viagem de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, por conta de alguns indícios, por conta do jeito de ele escrever a carta. Mas, independentemente disso, se foi nesse tempo um pouco mais para frente, o momento que aquelas pessoas haviam recebido o evangelho, fazia muito pouco tempo. Não era uma igreja de 40 anos como a nossa. Não era. Essa igreja tem mais ou menos 40 anos. Não tinha nunca o tempo de 40 anos que eles haviam recebido esse evangelho. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Só que mal eles receberam, eles já estavam abandonando, já estavam trocando. Porque algumas pessoas vieram falar algumas coisas e eles já caíram nessa conversa. Paulo ele fala assim, olha, vocês estão abandonando, e esse abandonando, quando a gente vai olhar o original, traz uma ideia de que eu estou fazendo o que eu quero. Eu estou abandonando porque eu estou a fim de abandonar esse barco. Não é, foi sem querer. Até porque não existe abandono sem querer. Ninguém pula do barco, nem percebi que eu pulei. Não existe. Paulo está apontando um caminho aqui, que é o caminho da apostasia. Apostasia é o desvio intencional do evangelho. Sabe por quê? Porque essas pessoas não estavam mais se alimentando da palavra de Deus, não estavam mais ouvindo o que os apóstolos estavam falando, não estavam mais ouvindo o evangelho que lhes foram anunciado, estavam ouvindo todo mundo que falava com eles. É o que Paulo está falando aqui. Paulo ele fica assim muito preocupado com a velocidade com que isso tem sido feito. Bom, e aí ele continua aqui, olha, vocês estão tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade
não é evangelho. Vocês estão algo atrás que cheira evangelho, que tem a mesma energia que o evangelho, que parece com o evangelho, mas não é evangelho. Vocês estão atrás de um Cristo que é mutilado, de um Cristo pela metade. Como eu falei para vocês, judaizantes tinham chegado na igreja. E eles falavam, olha, o que vocês precisam, além da graça, além da morte de Cristo na cruz, para se salvarem, vocês precisam ser circuncisos, etc, 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 quase 700 leis. Porque, não tem como você não ser salvo se você não fizer isso. O problema dessas leis, primeiro que deixa o sacrifício de Cristo na cruz insuficiente, ele não é suficiente para salvar ninguém. Segundo problema, é que ele traz para você uma espécie de meritocracia. Eu sou salvo porque eu mereço. Mas imagine o problema disso. Primeiro, se Cristo não é suficiente para nos salvar, imagine você a dificuldade que é isso. A gente não tem como recorrer a Cristo. Não temos como orar em nome de Jesus. Ora, o que Cristo fez na cruz, ele não é válido. Afinal de contas, a gente já visto diversas vezes, a morte de Cristo na cruz substitui a minha morte. É uma conta. É o ato de justificação que Deus faz. Deus justifica o homem a partir da morte de Cristo na cruz. Esses homens estavam subvertendo a justificação, trazendo a meritocracia, e a meritocracia vira um problema. Ora, se nós somos chamados para se parecer com Jesus, e a marca registrada de Jesus é a humildade, que droga de discípulos seríamos se fôssemos merecedores de salvação? Porque se tem uma coisa que nós não seríamos, ou pior, seríamos mentirosos nisso, seria na humildade. Já pensou se merecêssemos a salvação? Eu ia falar assim, olha meu irmão, na boa, eu estou salvo, não me enches para covar. É assim. Olha, eu não vou aqui entrar nesse lugar, porque esse lugar aqui não é de gente salva. Olha, essa igreja aqui não está boa para mim, porque eu já estou salvo. Porque eu fiz por merecer. Eu poderia medir um pastor, olha, pastor, na boa, eu estou salvo, você eu já não garanto. Sem ter isso, tem muita gente que pensa assim. Acha que merece a salvação, porque na ótica dele, do jeito dele de ver a vida, ele é muito bom. Ele faz um monte de coisinha na listinha. Ele está cumprindo ali, check, 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 check. Falou, opa, estou dentro. 10 para mim. O que Paulo está falando aqui, essas pessoas estão anunciando um evangelho que não é evangelho. É um evangelho legalista. É um evangelho onde a lei precisa ser cumprida para você ser salvo. Ora, o evangelho é só esse, como Paulo defende. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Ponto e acabou. Mas se você está ouvindo essa série de mensagens, se você já ouviu essa frase, se você não ouviu, vai lá no YouTube, vê no nosso canal a mensagem de ontem, você vai entender o que eu estou falando. A lei que eu cumpro não é para eu ser salvo, mas é por 2 motivos. Primeiro, a lei, se eu faço cumprir a lei na minha vida, é para que a lei mostre para mim a necessidade que eu tenho de ser salvo. Ela escancara os meus erros. E aí eu vejo, eu não tenho condição nenhuma de ser salvo. Ora, o que é cumprimento de lei? 10 mandamentos. Se eu não consigo cumprir aquilo, eu falo, e aquilo mostra os meus defeitos, os meus erros. Nós ficamos aqui, no ano passado, um mês, falando sobre um único mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura. Perdão, 2 mandamentos. Falamos sobre idolatria. E a gente viu que idolatria não é uma coisa longe, é uma coisa muito próxima da gente. Ora, se eu não consigo cumprir esse mandamento, eu preciso muito da graça de Deus, eu preciso que Deus me perdoe, me liberte. Ele escancara a minha necessidade. Segunda razão, eu me santifico. Eu não guardo o sábado para ser salvo, mas eu guardo o sábado, porque eu sei que isso agrada ao meu Senhor e ao meu Deus. É isso. A salvação me chega, me constrange, me quebra, me arrebenta. Eu descubro que a minha vida não vale nada, mas se eu estou aqui de pé porque Cristo me levantou. Ora, se Cristo me levantou, Ele fala assim, olha, o sábado eu dei para você não ser escravo da sua própria vida. Obrigado, meu Deus, então eu vou viver em liberdade por Ti. E faço desse dia um dia de louvor e adoração ao Teu santo nome.
É isso, é isso. Ninguém é salvo porque guarda o sábado, mas os salvos guardam o sábado, é bem diferente. É bem diferente a conta. Entende o que eu estou falando aqui? Ele está falando aqui, Paulo, que o problema é que essa igreja, ela é legalista. Ela achava que ela tinha condição de seguir o seu próprio caminho. A gente olha para hoje, para nós, e muitas vezes a gente estamos cercados de crenças lindas, místicas, transcendentais, mas que ignoram completamente o sacrifício de Cristo. Que a gente sente um arrepiozinho, um frio na espinha. Reduzimos o poder de Deus a um frio na espinha. Mas que falam de tudo, mas não deixam para você estendido a salvação. Então a banda chamada Resgate, pessoas da minha idade vão saber o que eu estou falando. Tem um pastor aqui entre nós rindo, ignorem-no, por favor. Mas é coisa de gente com 40 anos, 30 e poucos anos, e eu gosto dessa banda, né? Eles são uma banda de pastores, hoje, né? Já foram jovens também, né? Hoje também são pessoas velhas. Independentemente, eles têm umas letras muito interessantes, e ele tem uma letra de um álbum deles, que é esse lado para cima, que fala assim, eles precisam saber, a música chama isso. Eles precisam saber que o Evangelho, o que o Evangelho é de graça e você não consegue comprar. Ele começa a fazer uma música de protesto. Quem gosta de uma música dos anos 80, como essa pessoa que vos fala, vai gostar muito da música. Mas é um protesto que ele faz sobre o que é o Evangelho hoje em dia. As pessoas precisam saber que o Evangelho não se compra, que o Evangelho não se negocia, que o Evangelho não está à venda, que o Evangelho não é para meia dúzia de pessoas, que o Evangelho não é para um grupo seleto de pessoas dentro da igreja, o Evangelho é para todos. A gente muitas vezes entra em evangelhos que estão falando assim, olha, só é salvo aquela meia dúzia de pessoas, mas quando a gente vê aqui em João, fala assim, porque Deus amou o mundo e o mundo é muita gente, e é todo mundo mesmo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a verdade. Essa é a única verdade. O Evangelho, a gente tem indo atrás do Evangelho, que parece que traz mais alegria, mas ele está oco. Ele promete muita coisa, ele promete para você ganhos terrenos, ele promete para você casamentos felizes, ele promete para você paz de espírito, mas não fala de salvação. Nunca fala de salvação. Ele promete para você uma vida melhor, promete uma vida em comunidade, promete libertação, mas não fala de Jesus. O Evangelho, o principal do Evangelho é a Cristo, o Cristo que morre na cruz por todos nós, em favor dos nossos pecados. Esse é o Evangelho. Paulo ele continua no versículo 7 falando o seguinte, o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. É uma perversão. As pessoas elas querem de alguma forma manipular esse Evangelho. É um ato deliberado. São falsos mestres que falam assim, olha, é quase igual ao Evangelho, que muda uma coisa ou outra. Uma vez, há muito tempo atrás mesmo, eu nem namorava 15 ainda, isso faz muito tempo. Eu estava numa igreja, longe daqui, e na escola bíblica, né, como era antigamente, aquele negócio, todo mundo falava, e nem todo mundo que fala tinha de fato estudado a lição, mas um homem levanta da igreja e fala assim, irmãos, ele estava muito entusiasmado com o judaísmo, muito entusiasmado. E ele fala o seguinte, viu, o judaísmo e o cristianismo é quase igual. A diferença é que um tem Jesus e o outro não. Eu falei, gente do céu. A lição de moral dele foi o seguinte, seguindo um, seguindo o outro, tá beleza. Detalhe é Jesus. Jesus não é detalhe, irmãos, nunca foi. Jesus é coluna, Jesus é pedra de esquina, Jesus é o alicerce, Jesus é a base, é por Jesus que estamos aqui, é Ele que se entrega para o homem, é Ele que dá esperança, é Ele que vence a morte, é Ele que traz a vida, é Ele que se coloca numa cruz, é Ele que sofre no meu e no seu lugar. Jesus é o principal, Jesus é o primeiro, é o último, é o alfa e o ômega,
É Ele que é recebido nos céus em glória. É Ele que descerá para receber a sua noiva. É Ele que virá nos buscar. É Jesus que é o Senhor de todos. É o nome dEle que se dobra todo o joelho que há no céu e na terra. Esse é Jesus. Jesus nunca foi detalhe. Ele não é detalhe. Não dá para adequar o Evangelho para mim, para você. Aquele negócio, olha, você tem que se sentir bem. O Evangelho não é para você se sentir bem. O Evangelho é para te confrontar. O Evangelho é para você, olha, a sua vida precisa ser modificada. Porque se a vida está gostosinha, e ela pode ficar um pouco mais gostosinha, isso aqui e um cinema não tem muita diferença. Isso aqui e um show de stand-up não tem muita diferença. Porque a proposta do Evangelho não é deixar a sua vida mais confortável, mas é para dar para a tua vida respostas, ou melhor, para dar para a tua vida propósito e sentido, porque até então ela está sem isso. É isso que o Evangelho faz, é isso que Paulo está falando para a gente. O Evangelho não é freak show, não é entretenimento, não é entretenimento maluco, coisas absurdas. O Evangelho é verdade. É o que Paulo está falando para a gente. Tem gente querendo perverter o Evangelho, querendo transformar o Evangelho em freak show. Tem gente querendo transformar o Evangelho em coisa barata. Tem gente querendo transformar o Evangelho em stand-up. O Evangelho nunca foi stand-up. Ele é sério. Ele constrange. Ele torce a gente por dentro. A gente ri da própria tragédia. Não ri do próprio Evangelho. É impossível de rir dele. Porque o Evangelho, ele traz uma coisa aos nossos olhos. Lágrimas, porque nós nos deparamos com a nossa triste realidade. Mas trazemos alegria, porque ele nos dá esperança de vida eterna. É isso que o Evangelho faz. Mas tem gente querendo perverter o Evangelho. Ao ponto que Paulo fala o seguinte: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, versículo 8, prega um Evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos, agora eu repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo, ele é claro, ele fala assim, olha, se tem gente falando uma coisa diferente daquilo que eu falei para vocês, volta lá no versículo 4, o Cristo que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar da presente era perversa, segundo a vontade de Deus Pai. Se tem alguém falando diferente disso, que ele seja amaldiçoado. É isso, não tem conversa. Aí as pessoas falam, mas como? Veja os milagres. Olha, tem acontecido milagres, tem acontecido alegria, tem acontecido comoções, tem acontecido muitas coisas aqui. Veja. Paulo, ele deixa muito claro, se vem um anjo falar desse evangelho, que não seja esse evangelho, que ele seja amaldiçoado. Ora, se ele está falando de anjo, ele está falando de coisas incríveis, que a gente mal consegue enxergar, é um espetáculo que a gente treme. Mas se vir esse anjo que mostra o evangelho que seja diferente, que ele seja amaldiçoado. Se vir um apóstolo, se eu ou um anjo, ele coloca na categoria de apóstolo, se apóstolos falarem de um evangelho que não seja esse, que ele seja amaldiçoado. Ora, se os falsos mestres falarem de um evangelho que não seja esse, que ele seja amaldiçoado. Mas por que amaldiçoado? Porque ele fala do evangelho que não traz o perdão e vida para as pessoas. Ora, se ele fala algo que não traz vida, se ele não anuncia a vida, ele está anunciando maldição, porque o que ele anuncia não salva ninguém. Por isso que ele seja amaldiçoado, traz maldição para as pessoas. É isso. O evangelho que não é de Cristo traz maldição. Ponto, acabou. Porque o evangelho de Cristo traz vida, traz perdão, traz resposta, traz resgate. É a cruz de Cristo que nos traz isso. Qualquer coisa fora disso nos traz morte. É isso que o apóstolo Paulo está deixando claro para a gente. Puxa, pastor, mas eu aprendi desde pequeno. Ora, se Deus te traz para essa realidade agora, é hora de começar a mudar as formas de pensar. É hora de começar a mudar as formas de ver. Porque não é o que você faz, não é o que você é desde criança, mas sempre foi o Cristo que salvou a você e a mim dos nossos pecados. É isso que Paulo fala. E eu caminho para o final dessa mensagem falando o seguinte, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus?
ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Na subversão do Evangelho, temos um outro problema que é o último, é a motivação. A motivação das pessoas de proclamar o Evangelho. As pessoas proclamavam o Evangelho, aqueles falsos mestres proclamavam o Evangelho para tentar dar as graças do povo. E aqui eu quero explicar um negócio para vocês muito rapidamente. A gente está falando de um povo de uma cultura oriental, que é bem diferente da cultura ocidental. Para a cultura oriental, não existe esse negócio muito fácil, como é para nós, de receber um presente. Não existe, receber um presente, oba, viva, posso sair feliz. Não. Eu recebo um presente, obrigatoriamente eu tenho que retribuir esse presente, não tem conversa. Eu tenho que dar algo para, entre aspas, para merecer esse presente. Eu só recebo algo que eu mereça, senão eu nem quero o presente. Isso eu estou falando de uma cultura oriental. Quando vem Cristo, por isso que é tão chocante a verdade do Evangelho, e ele fala assim, olha, porque a morte de Cristo é dada de maneira voluntária, e a gente a recebe de maneira imerecida, é chocante para as pessoas. Para nós no Ocidente não é tanto, mas para o Oriente é muito chocante. Inclusive, há muitos teólogos que falam que essa é uma das principais razões de Paulo querer ir para o Oriente e não para o Ocidente pregar o Evangelho. Porque isso confronta toda a sociedade oriental. A sociedade oriental que estava baseada no mérito, no merecimento, Paulo ia falar, olha, Cristo ele veio, morreu na cruz, e você não merece isso não, ele está dando porque ele quer. Esse dar de graça para eles é muito chocante. Esse é o problema da igreja da Galácia. Quando vem mestres judaizantes e fala o seguinte, olha, vocês têm que merecer o Evangelho, ele cai nas graças do povo. Os caras falam, opa, faz sentido. Por quê? Porque aquilo está na cultura deles. Porque hoje para você pode parecer um absurdo, mas para eles não é absurdo não. Então o cara fala uma coisa que cai na graça dele, fala assim, olha só agora fez sentido esse Evangelho, quando não está fazendo sentido. Por isso que Paulo, ele grita no versículo 10, eu não estou buscando a aprovação de ninguém, eu não estou fazendo isso para ficar legal com ninguém, o Evangelho não busca a aprovação de ninguém, é uma verdade que não dá para ser negociada, e ele deixa muito claro, não estou a serviço ou amando de ninguém, eu faço a vontade de Cristo. O Evangelho não é para ser aprovado por homens, mas é algo que Deus nos dá. Esse é o Evangelho, irmãos. Não é outro. Nós hoje temos que tomar muito cuidado com o que a gente recebe com cara de Evangelho, com gosto de Evangelho, mas não é Evangelho. Tem muito Evangelho no mercado, tem muita falsificação no mercado, como eu abri essa reflexão. Que parece Evangelho, tem gente de Evangelho, fala até de Jesus, mas não é Evangelho, por quê? Nele, Cristo, a morte de Cristo na cruz, não é suficiente para que eu e você seja salvo, seja perdoado dos nossos pecados. Tem muito evangelho de gente muito grande que fala isso, infelizmente, que a cruz de Cristo não é suficiente para que eu e você seja salvo e perdoado dos pecados. Mas é o que Paulo está falando. A cruz de Cristo é suficiente. A cruz de Cristo é suficiente. Paulo está brigando contra o legalismo. Porque o legalismo, ele cria conforto no nosso coração. Sabe aquele negócio de encher o peito e falar, eu mereço? Sabe aquele negócio, quando o Cristo voltar em céu e glória de glória, ele vai chamar meu nome, eu estufo o meu peito, eu falo, estou aqui, Jesus. Não é essa a ideia da volta de Cristo. Quando Cristo vier em poder e grande glória, eu me alegro porque o meu Salvador chegou. E eu não vou na frente de todo mundo, não vou na frente de ninguém, mas eu vou junto com todo mundo, é bem diferente. A gente tem um conceito muito louco de quem vai se sentar. Eu lembro disso criança, há 40 anos atrás. Eu lembro disso. Quem vai se sentar à direita de Deus? Não é nenhum de nós, é Cristo. Não é. Eu quero estar lá. Ponto. E tinha um cara falando assim, não, porque dado que tinha essa discussão, porque dado que eu fiz, certamente eu vou sentar à direita. Olha que loucura! Deus nos chamou para falar assim no meio dos salvos. Está vendo aqui o Mateus? Ele é o mais salvo que todos vocês juntos. Não existe o mais salvo.
existe o Mateus, o que vai ser salvo quando Cristo voltar e vai subir aos céus. Assim como existe o Ney, a Maria, a Diná, o Adelino, o Flávio, a Mara, o Júlio e todo mundo que está aqui. Vão ser salvos quando entrar. Essa é a verdade do Evangelho. Eu finalizo esse sermão falando para vocês, não há outro Evangelho. A proposta do Evangelho para nós, que Paulo está falando para a gente, e eu volto lá para o versículo 3, a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era perversa. Esse é o Evangelho verdadeiro. É o Evangelho que pega você onde você está e te traz para a luz. É o Evangelho que eu já ouvi muitas vezes as pessoas falar: olha, pastor, eu vou na igreja, mas eu primeiro preciso me consertar. Nesse Evangelho, Jesus te pega antes de te consertar, porque é Ele que te conserta. Nesse Evangelho, não são as minhas palavras que te convencem, mas é o Espírito Santo que te convence. Nesse Evangelho, não é o que você faz que dá certeza da salvação, mas é o Espírito Santo que é vivo dentro de você, que te traz a certeza da salvação. Esse Evangelho é o verdadeiro. É o Evangelho que nos dá vida nova, da nova realidade, do novo jeito de viver. É o Evangelho que não vem para massagear nosso ego, mas vem para transformar o nosso ego. Esse é o Evangelho que o apóstolo Paulo defende. Essa é a graça. Essa é a graça de Deus. Graça que veio de graça, mas que não foi de graça. Custou para Deus o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho. O apóstolo Paulo, e aqui eu termino meu sermão, ele está falando para a gente o seguinte: não se dobrem as falsificações do Evangelho que existe por aí, porque vai ter gente falsificando. Olhe para o que está sendo falado. E meu amigo, se você não estiver vendo Cristo, se você não está olhando a cruz de Cristo, pula fora desse barco. Pula fora desse barco. Seja do YouTube, pula fora, não faz mal sim. Ah, mas eu só vi uma vez, não veja mais. Aquilo é tóxico para você. Se aquele cara que fala bonito, ou aquela mulher que fala bonito, fala manso, fala suave, fala veludado, mas não está falando da cruz de Cristo, pula fora desse barco. Sai fora dele. Porque isso vai te levar para a apostasia rapidamente. E vai promover admiração nos pastores da igreja. Como assim? Para de comer de fontes podres. Olha para o Evangelho de Cristo. O Evangelho que o apóstolo Paulo morreu. Que Cristo, ou que fala que Cristo entregou por nós. Que muita gente morreu para que chegasse hoje, em 2022, em Sorocaba, e a gente pudesse falar para você: o Evangelho é para mim, é para você. A salvação é para todos. Vamos levantar, vamos louvar. Logo depois nós vamos orar. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros.
tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante a ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, eu sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, eu sou merecedor. Eu sou merecedor, tua graça me alcançou. Senhor, meu Deus e meu Pai, a gente, quando se depara com a Tua palavra, o Teu Evangelho é claro. Olha, a gente é salvo porque o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. E o Senhor fala pra gente, olha, essa é a fala. Mas atrás de, muitas vezes, de satisfazer o nosso ego, atrás de coisas que nos fazem sentir arrepiados, de ter olhado tanta coisa. Mas o Evangelho vem esse, olha, eu morri na cruz por ti, é o que o Senhor fala para mim. Por isso que eu aceito sua morte no meu lugar. O Senhor é meu Deus, e eu agradeço porque o Senhor se sacrificou por mim. Que outro evangelho não crie raízes no meu coração, me dê discernimento para não olhar mais para eles, e que eu possa viver, Senhor, o verdadeiro evangelho, o que liberta, o que traz liberdade, o que me faz parecer contigo, em nome de Jesus. Nós vamos orar de joelhos agora, igreja. É o momento de você se ajoelhar, de falar com Deus, de pedir graça que a gente está ouvindo aqui, que não é merecido, mas que Cristo nos manda. É hora. Se você quer receber oração, porque você entende que Cristo precisa ser o seu Salvador, e você fala, por que o pastor está fazendo isso? Porque Deus está mandando. Se você seguir um evangelho que não é esse, o evangelho que é um evangelho corrompido, você sempre se achou insuficiente, estou te falando agora, o evangelho é esse, que Cristo se entregou na cruz pelos nossos pecados. E se você quer se entregar, falar, Senhor Jesus, esse é o evangelho, eu aceito esse evangelho, vem aqui na frente, quero orar por você. Também quero orar por você que precisa de oração. Se você entende que, olha, eu preciso receber oração, você vai vir à frente, os pastores que estão aqui hoje, vão orar com você aqui hoje. Oração não é mágica, mas oração é um ato de se submeter à vontade do Senhor. Vamos nos ajoelhar, vamos orar. Se você quiser vir aqui à frente por um desses dois motivos, fique à vontade.
Meu Deus, meu Pai, tem muitas orações sendo feitas aqui. Pegue cada oração dessa. E Pai, escute cada oração dessa. A cada pedido, seja que está chegando no teu trono agora, que haja respostas, que haja libertação, que haja alívio, que haja esperança, que haja motivação, que haja resposta, em nome de Jesus. Traga, Senhor, soluções. Tem gente aqui angustiada, traga alívio, traga alívio. Que essa semana, que alguns estão apreensivos, eles possam enxergar que nessa semana a tua mão esteve com eles de uma maneira maravilhosa. Abençoe, Senhor, a cada pessoa aqui nessa igreja, a cada família representada aqui. Aqueles que, tem gente falando aqui, Senhor, era para tratar tal pessoa, então, que tal pessoa esteja aqui semana que vem. E que essa pessoa que está pensando aqui, ela seja canal de levar o evangelho para essa pessoa. Abençoe a cada oração, a cada pedido. Abençoe, Senhor. Escuta a cada choro, a cada entregue. Tem pessoas se entregando aqui hoje. Pega. Aqui, tem pessoa aqui se entregando no banco. Escreve o nome no livro da vida. Confirma a oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu lhe peço, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graça da parte de Jesus, que se entregou voluntariamente por cada um de nós, para que a morte dele nos resgatasse desse mundo, dessa era perversa que a gente vive. Essa é a verdade que a gente vai levar para casa. Você está pensando, puxa, podia ter fulano aqui, por isso que eu orei por isso aqui. Deus me incomodou aqui hoje. Devia ter mesmo. Você não vai hoje participar como um mero espectador de culto, porque não foi esse o chamado que Deus fez para ninguém aqui. Mas Deus chama vocês, chama a mim, para sermos agentes de transformação nesse mundo. Se permita ser usado pelo Espírito Santo essa semana. Porque o que a gente vai falando aqui, não é porque sai da cabeça dos pastores, não sai da cabeça dos pastores, isso aqui sai do Espírito Santo. Todo mundo precisa entender isso aqui. E fala a verdade, quando a gente escuta que o Evangelho, não há outro a não ser esse, traz alívio para a gente, não traz? Tem mais gente que precisa saber. Então seja um agente de transformação, traga pessoas para cá. Convida seu amigo, convida sua mãe, convida seu parente, convida aquele cara que você fala, esse cara não tem jeito, está numa vida trágica, tem gente precisando ouvir esse negócio aqui que a gente falou hoje. Traga, porque isso aqui muda a vida das pessoas. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos deu nessa celebração. O Senhor falou com a gente, o Senhor tocou o nosso coração. O Senhor trouxe para nós uma verdade que a gente se depara com ela e se prostra diante dela, que a salvação, ela é apenas originada do teu coração, e nós somos alcançados de maneira imerecida. Se é qualquer outro evangelho falando coisa diferente, a gente não deve nem olhar para ele, mas apenas olhar para o Cristo, o que morreu e ressuscitou. Essa verdade libertadora faz parte das nossas vidas, e é com ela que nós vamos embora para casa agora. Abençoa cada pessoa aqui, ó Pai. Cura, Senhor, pessoas que precisam ser curadas. Abençoa, Senhor, cura, Senhor, o pastor Edivan lá em Curitiba, Pai. Traga respostas para aquele homem. A Lúcia, Senhor, a avó da Mayra. Venha com poder, Senhor, na vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada pessoa da nossa igreja que necessita muito da Tua graça. Abra portas para aqueles que estão precisando hoje. Transforma as vidas. Senhor, traga esperança de um futuro. E leva-nos em paz para casa. E abençoe cada um aqui. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, a nossa família, hoje e sempre. Amém. Duas coisas.